Zacarias, capítulo de número 11, a partir do verso 1, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa, palavra de Deus. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Verso 4. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que a compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Verso 7. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, um chamei graça e ao outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver que ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança, que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Verso 12, eu lhes disse: se estiverem de acordo, pague o meu salário, se não, deixe por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, este magnífico preço, que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de todos nós, que nos fez reunidos aqui nessa manhã. Bendito seja o Senhor que nos deu a Tua palavra. Bendito seja o Senhor que, através da Tua iluminação, pelo Teu Santo Espírito, conduziu os autores na Escritura da Tua palavra. Que o mesmo Espírito que iluminou e guiou os profetas do passado esteja conosco neste momento. Que o Senhor ilumine os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O bom pastor rejeitado. O bom pastor rejeitado é o título da mensagem nessa manhã. Trazer boas notícias, meus irmãos, sempre é algo bom. Eu me lembro quando nasceu o Pedrinho, quando nasceu a Eva, a alegria, a felicidade de compartilhar um momento tão feliz na nossa vida. Talvez você tenha compartilhado um momento como este também, quando um filho nasceu, quando você conseguiu aquele emprego tão desejado, quando você ganhou uma promoção. Essas notícias são muito boas de compartilhar. Enche o nosso coração de alegria por poder compartilhar essa alegria com outras pessoas. Mas e quando a notícia não é boa?
E quando a notícia é ruim? E quando a notícia é de morte e destruição, como é que nós vamos compartilhar isso? Ser, meus irmãos, mensageiro de más notícias não é uma tarefa fácil. Eu não sei se você já teve que informar alguém o falecimento de um familiar seu. Falecimento de um filho, falecimento do pai, da mãe, de um irmão. É sempre muito difícil. É difícil entregar essa mensagem. E essa é a mensagem pela qual eu preciso entregar aos irmãos nessa manhã. É uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Mas nós pedimos a orientação e iluminação do Senhor para nos ajudar nesse momento. Meus irmãos, a linguagem utilizada aqui pelo profeta, ele se utiliza de duas formas. Primeiro, ele faz uma poesia do verso 1 ao verso de número 3, e a partir do verso 4, ele estabelece ali uma parábola para contar a sua mensagem. A linguagem utilizada aqui expressa fortemente os sentimentos, tanto do autor como do próprio Deus, que utiliza o autor aqui para comunicar a sua mensagem. Então, ela expressa de uma forma muito intensa o sentimento do Senhor, o nosso Deus, em relação com o seu povo. O livro do profeta Zacarias, ele anuncia de uma forma muito direta o ministério do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, que viria para redimir e salvar o seu povo como bom pastor de Israel. Nós vimos no capítulo de número 3 que o Messias, o esperado, que o Senhor Jesus é aquele que nos justifica e também nos santifica. Ele retira a maldade e o pecado. E nós vimos também no capítulo de número 6, que o Cristo, o Messias de Israel, ele é tanto sacerdote como rei. Ele exerce esses dois ofícios. Então, ele redime o seu povo e ele reina com amor sacerdotal diante do seu povo. Então, o profeta Zacarias vai nos anunciar o Messias desta forma, aquele que nos justifica, aquele que nos santifica, aquele que nos governa com amor familiar, é aquele que sente compaixão por nós. E aqui no capítulo de número 11, nós vamos ver que este bom pastor, ele foi rejeitado. Que as pessoas não suportaram o seu governo, que as pessoas não suportaram a sua palavra, que ele foi desprezado e rejeitado pela sua nação. É isso que o profeta Zacarias vai fazer aqui no capítulo de número 11. Meus irmãos, do verso 1 e do verso de número 3, nós encontramos aqui uma poesia. E ele diz o seguinte: abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque as densas florestas foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Veja que essa poesia anuncia o quê? A destruição. Ele inicia dizendo sobre os cedros, que são árvores imponentes, que estavam para ali representar os grandes reis, tanto eles como aqueles que são menores, árvores de um porte menor como ciprestes, eles foram destruídos. Depois ele muda a linguagem aqui como um paralelismo, ele fala sobre os pastores e os leãozinhos. E a expressão é a mesma: chorem porque serão destruídos. Se você observar, a palavra choro se repete 3 vezes nesses 3 versículos, indicando para a gente que a mensagem é uma mensagem de choro, de lamento e de angústia, para aqueles que irão rejeitar o Messias. É maravilhoso, meus irmãos, observar que no capítulo 10, ele faz uma mensagem de bênção, de consolo. Mas no capítulo 11, ele já endurece a sua mensagem contra todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Então, do verso 1 ao verso 3, nós vemos essa mensagem de choro,
e de lamento. Aqui nós vemos que as pessoas que vivem como se não precisassem de Deus irão chorar amargamente no final da história. Não importa se é grande ou pequeno, mas a destruição virá contra todos aqueles que vivem na prática do pecado. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E aqui o texto é muito claro dizendo que o orgulho do Jordão será derrubado. Todas as pessoas orgulhosas, elas experimentarão o juízo de Deus se não se arrependerem dos seus pecados. As pessoas vivem como se Deus não existisse. E o que elas menos esperam é o que vai acontecer sobre elas. Nós vemos no capítulo 10, Deus abençoando o seu povo com uma chuva que fortalece e que dá vida. Mas no capítulo 11, é um torrencial da ira e da vingança de Deus sobre os seus inimigos. Talvez você diz assim, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Orgulhosos são aqueles que se gabam das suas grandes conquistas. Mas todos nós aqui alimentamos no nosso coração a raiz do orgulho. Porque este orgulho nasceu lá atrás, quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. Quando eles tomaram do fruto proibido. Porque qual que era a proposta ali? Se vocês comerem deste fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão mais precisar de Deus para dizer o que vocês devem ou não devem fazer. Vocês serão como Deus. E é isso que o orgulho é estabelecido no coração de todos os pecadores. Eles se acham no direito de julgar aquilo que é certo e errado para a sua própria vida. E eles vivem como se Deus não existisse. É bem certo, meus irmãos, que existem pessoas que ocupam altos escalões, que não têm o temor do Senhor e não se preocupam com a voz de Deus. E talvez você diga, esses são os orgulhosos. Eles vivem como se Deus não existisse, eles negam a Deus, são verdadeiros ateus declarados. Mas o pior ateu é aquele que confessa o nome do Senhor, que até vem na igreja, mas vive como se Deus nunca existisse. Que no seu dia a dia nega a voz do Senhor, os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. E isso está abarrotado nas igrejas, meus irmãos. O Brasil é reconhecido como um país cristão, se não católico romano protestante, na sua grande maioria. E qual que é o símbolo também do brasileiro? É o malandro, é o jeitinho brasileiro. E assim, meus irmãos, as pessoas vivem como se Deus não existisse. Eu faço as minhas coisas religiosas no domingo, mas chega na segunda-feira é outra coisa. Porque em casa o sistema é diferente. E assim as pessoas vão vivendo, se esquecendo do Deus eterno, das suas leis e dos seus preceitos para colocar em prática. E Deus sempre avisou na sua palavra que o seu povo, se se desviasse dos seus caminhos, eles iriam sofrer a terrível ira do Senhor. Aqui, meus irmãos, há uma exortação para a autorreflexão sobre a nossa fidelidade. É isso que o autor esperava daqueles que ouvissem essa mensagem. A consequência da infidelidade é o choro e também a morte. Será, meus irmãos, que nós estamos preparando o nosso coração verdadeiramente para a vinda do Senhor? Será que nós estamos olhando realmente para o alto, para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa? Porque sabemos que todas as coisas nessa vida são passageiras. Um dia nós não teremos mais o trabalho que nós exercemos aqui. Um dia nós podemos até sepultar os nossos amigos e familiares. Porque essas coisas passarão. E por mais duro que seja, elas vão passar. Por mais que nós amemos, elas vão passar. E aquilo que é eterno, muitas vezes está fugindo dos nossos olhos. Por isso nós somos chamados a nos avaliar neste momento, para ver sobre a nossa fidelidade diante do Senhor. O profeta Zacarias aqui, ele vai explicar a razão da ira do Senhor.
o porquê que Deus vai consumir, Ele vai derrubar, Ele vai fazer com que tanto grandes e pequenos chorem. E Ele vai descrever isso através de uma parábola que Ele vai narrar do pastor. A partir do verso de número 4, nós lemos assim: Assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compraram, mataram-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor. Ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente, não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Aqui nesse primeiro momento, meus irmãos, da parábola, nós vemos a voz do Senhor dizendo. A voz do Senhor está dizendo aqui tanto ao profeta Zacarias, como aquilo que ele simbolizava e significava como uma identidade do Messias. Quando nós vemos aqui o profeta Zacarias, nós vemos um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o ministério de Zacarias, é muito semelhante daquilo que Jesus fez quando encarnou-se, quando ele habitou entre nós. Então, assim diz o Senhor o meu Deus, apacente as ovelhas destinadas ao matadouro. E este foi o ofício do Senhor Jesus Cristo, apacentar as ovelhas. E que ovelhas são essas? Elas estão destinadas para a morte. Zacarias teve um ministério, a princípio, muito bem recebido pela população, assim como o do Senhor Jesus. Logo depois, ele passou a ser rejeitado pelos seus compatriotas. Assim, semelhantemente também com a pessoa de Jesus. Veja, meus irmãos, que as ovelhas aqui são destinadas ao matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. A liderança que estava constituída sobre aquela nação naquele momento era uma liderança que não tinha compaixão das pessoas, que usava das pessoas, que se beneficiava daquilo que elas poderiam produzir. E veja que eles não são punidos e ainda dizem, louvado seja Deus porque nós estamos ricos. Veja que a liderança daqueles dias se enriqueciam com as ovelhas. E eles tiravam proveito disso. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Os pastores aqui, meus irmãos, são os líderes. E eles são descritos aqui como ladrões, como pessoas gananciosas, que não têm compaixão. E a palavra do Senhor para eles é, não terei compaixão deles também. Vão entregá-los aos homens e não haverá livramento. Meus amados, veja se não é isso que nós observamos nos nossos dias atuais também. Falsos líderes nas igrejas, pessoas que se aproveitam do rebanho, pessoas que fazem das ovelhas de Deus produto de comércio e negócio. Tem igreja sendo vendida até na OLX. Tantos bancos, tantos membros e a arrecadação é tanto. Quem quer comprar? É assim que as pessoas estão tratando ao povo do Senhor, a igreja de Cristo. Elas, nesse sentido, estão destinadas ao matadouro. Esses tipos de líderes só servem para tirar proveito das pessoas. Elas pesam sobre as suas consciências e elas são, por conta desses falsos mestres, elas são gravemente exploradas. Então, certamente, o Senhor não terá compaixão desses líderes, por isso, a razão da sua ira. Mas observe, meus irmãos, que através desse texto, nós entendemos que nem sempre o sucesso econômico é sinal da bênção de Deus. Eles verdadeiramente ficaram ricos, explorando a população. Esses falsos pastores hoje em dia realmente
ficam ricos, andam de carrão, casas luxuosas. E eles dizem, louvado seja Deus por isso. Mas veja que a ira de Deus está sobre essas pessoas. E que nem sempre o sucesso econômico é sinal da bênção de Deus. Lembre-se do jovem rico. Ele foi até Cristo, dizendo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois me segue. O que ele fez? Foi embora, entristecido. Meus irmãos, é certo que a riqueza em si não há um pecado, não é pecado ser rico. Mas utilizar de meios abusivos, meios exploradores para adquirir riqueza é pecado. E é isso que Deus está condenando nesses líderes. Eles usam as pessoas como mercadorias. E eles são alvos da ira e do castigo de Deus. Assim, meus irmãos, tratar pessoas como mercadoria causa ira em Deus. Pessoas como massa de manobra. Talvez você encontre isso no seu trabalho, pessoas que usam outras para subir e galgar estágios maiores. Isso causa ira no Senhor. E para nossa tristeza, quando nós observamos essa realidade, eles não são punidos. De uma forma natural, quando você vê esses homens maus e perversos prosperando, parece que há uma impunidade, nada acontece com eles. Essa é a sensação pelo qual nós observamos. Mas o Senhor aqui, Ele vai agravando a situação daqueles que agem dessa forma. O bom pastor rejeitado também rejeita e abandona estes para morrer. Observe a partir do verso 7. Apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro. Novamente, ele inicia a frase. No primeiro momento, há uma ordem do Senhor para ele apacentar. No segundo momento, ele já apacentou essas ovelhas. Ele diz, destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e ao outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês, destruí 3 pastores. Nesse primeiro momento aqui, meus irmãos, ele está revelando que ele exerceu esse ministério de pastoreio. Ele tomou um cajado chamado graça e um cajado chamado união, para revelar ali o ofício do pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele cheio de graça, de bondade, de misericórdia, aquele que arrebanha e une o povo do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus Cristo fez na sua encarnação. É isso que o Messias Israel fez quando ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo o bem. Então ele veio arrebanhando multidões. Este é o ministério do Senhor Jesus Cristo revelado no Antigo Testamento. Só que aqueles que outrora disse a Cristo, hosana nas alturas, glória a Deus nos céus, quando ele foi recebido em Jerusalém, dando a ele honra e glória, em uma semana depois, é a mesma nação que está gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então, assim mesmo como ele foi aceito, ele foi também rejeitado. E é isso que vai causar a sua ira e a sua indignação. Por isso que no final do verso 8 ele vai dizer, perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Veja, meus irmãos, este bom pastor que veio para apacentar, que veio para cuidar, que veio para unir, cheio de graça, de verdade, ele foi rejeitado pelo seu povo. E por causa da sua rejeição, ele também rejeitou todos aqueles que não receberam. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam.
mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a rejeição do Messias. Cristo Jesus sendo rejeitado. E por causa disso, ele também rejeita todos aqueles que não o receberam. Você também deve se lembrar do lamento de Jesus em Jerusalém. Ó Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes quis eu, como uma galinha, ajuntar-vos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. As pessoas rejeitam a Cristo, e por causa disso também serão rejeitadas. Sabemos que Jesus não rejeita nenhum que vá até Ele. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas se nós não vamos até Ele, nós não devemos esperar outra coisa senão a rejeição do Messias. E é isso que Ele fez com a nação de Israel. Se você se lembrar, no ano de número 70, após a morte e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, após o período messiânico, no período do ano 70, Jerusalém foi destruída. Os romanos invadiram e acabaram com Jerusalém. Eles foram totalmente dispersos. Nós encontramos isso como a profecia sendo cumprida aqui já em Zacarias. A sua profecia foi realizada e também cumprida após o ministério do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, nós vemos que é comum o bom pastor ser rejeitado. As pessoas preferem mais um ladrão do que uma pessoa honesta, uma pessoa que fala com verdade, com graça e com misericórdia. Se você se lembrar na crucificação do Senhor Jesus, antes da sua condenação, as pessoas preferiram Barrabás do que o Senhor Jesus. Elas não suportaram o bom pastor. Elas preferiram um bandido do que o Messias. E eles diziam, caia sobre nós o sangue dele, sobre nós e sobre os nossos filhos. E é isso, meus irmãos, que Deus está revelando aqui no Antigo Testamento. Muitas vezes nós olhamos para Cristo, e a igreja evangélica está acostumada com isso, como o bom pastor, aquele que ama, aquele que tem sempre a destra pronta para nos acolher. Mas a palavra de Deus também nos revela que ele também rejeitará todos aqueles que o rejeitaram. E que a sua ira está sobre todos aqueles que andam em desobediência com a sua palavra. Ele diz, eu perdi a paciência com eles. E eles ficaram enojados de mim. Eles se cansaram de mim. A palavra se cansar aqui é no sentido de que eles estão com repugnância do bom pastor. Não querem serem pastoreados. E muitos, meus irmãos, vivem assim ainda hoje. O apóstolo Paulo experimentou um pouco disso com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo foi aquele que plantou essa igreja, ele dedicou tempo e dedicou a vida dele ali, e as pessoas da igreja não estavam mais reconhecendo o seu ministério. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz o seguinte, o nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ou seja, o meu afeto de pastor de vocês não tem limite. Eu os amo, eu entrego a minha vida por vocês. Mas vocês não podem dizer o mesmo sobre nós. Porque ele foi rejeitado entre aqueles que ele havia ministrado a palavra do Senhor. As pessoas, meus irmãos, têm dificuldade de suportar o bom pastor. Existem muitas pessoas que hoje perderam a paciência com Deus. Estão enojadas da sua palavra. Não querem mais ouvir a sua voz. Não me venha falar de cristianismo. Não me venha falar da palavra de Deus. Porque há tanta roubalheira, há tanta coisa ruim. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Cuidado, para que você não esteja rejeitando o próprio Senhor. A morte é o destino de todos aqueles que abandonam a Deus. É verdade que em Cristo há vida e vida com abundância. Mas todos aqueles que o rejeitam experimentarão o choro e também a morte. O bom pastor rejeitado, meus irmãos, quebra a sua aliança com os infiéis. Ele diz, a partir do verso 10,
Peguei o cajado chamado graça e quebrei para anular minha aliança, que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estivessem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixe por isso mesmo. Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado chamado União para romper a irmandade entre Judá e Israel. A ideia aqui, meus irmãos, é Deus numa relação de aliança com o seu povo, num diálogo com o seu povo. Falar: eu não quero mais ser o pastor de vocês, eu estou cansado de vocês, assim como vocês estão cansados de mim. Então faz o seguinte, avalie o meu preço, dê o meu salário. Se vocês não quiserem dar, não tem problema, deixa por isso mesmo. Mas veja aí o que você quer dar pelo meu trabalho, pelo meu serviço realizado diante de vocês. E foi pesado o preço dele. Qual foi o preço? 30 moedas de prata. Se eles não tivessem dado nada, seria melhor. Porque essas 30 moedas de prata, sabe o que significa? Em Êxodo capítulo 21 vai dizer que quando um escravo era ferido e ele tornou-se inútil para o seu senhor, por exemplo, o escravo fazia parte de uma propriedade e ele foi ferido por um boi de uma outra propriedade. O que se pagava por esse escravo ferido, que já era mais inútil, era 30 moedas de prata. Qual que é a ofensa aqui que Israel está fazendo? O que nós reconhecemos do seu trabalho e do seu ofício é como se fosse um escravo inútil. Essa é a ofensa. Por isso, se eles não tivessem dado nada, seria melhor. Mas eles ofereceram 30 moedas de prata, que significa que você é um escravo inútil. Não tem serventia de nada o seu ministério. Nós desprezamos você. Essa é a reação de Israel para com o seu Deus. E é isso que verdadeiramente Israel fez na pessoa do Senhor Jesus. Nós repugnamos o seu ministério, nós não queremos você. Para nós você não vale nada. Por isso, meus irmãos, ele quebra a sua aliança. Ele desfaz o seu relacionamento. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles e jogue para o oleiro. Este preço, meus irmãos, e essa profecia, ela foi cumprida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra em Mateus, capítulo de número 27, a partir do verso 3. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 3, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então cumpriu o que foi dito por meio do profeta aqui Jeremias, que também anunciou essa profecia. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Amém. Meus irmãos,
Zacarias aqui está anunciando que Cristo Jesus seria traído, ofendido e seria humilhado. Lembre-se, meus irmãos, de que a palavra do Senhor sempre irá se cumprir. Se Ele tem anunciado destruição para todos os orgulhosos, todos os arrogantes, todos os líderes, todas as pessoas que o abandonam, certamente a ira virá sobre todos esses. Por mais que nós entendemos dentro das nossas experiências que parece que não há punição para essas pessoas, mas de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. Então, meus irmãos, tudo que a Bíblia diz sobre o Messias se cumpriu. Tudo que ela disse que vai acontecer sobre sua vida e ministério também irá se cumprir. Se você não valoriza a obra do bom pastor, o seu destino será como desses israelitas. Como é que você avalia o ministério do Senhor Jesus? Será que ele realmente é valioso para você? Que preço você dá? Qual que é o valor? Se você realmente tem Cristo como algo valioso na sua vida, Ele vai determinar como você vive. Se Cristo realmente tem valor, importância e significância para você, Ele é algo precioso para você, as suas palavras são algo precioso para você. E logo Ele vai dominar sobre a sua vida como pastor, como profeta, como Messias Rei que Ele é. Agora, se você professa Cristo só com seus lábios, saiba que Ele também o rejeitará na sua vida. Não queira ouvir, malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Que nós, meus irmãos, venhamos considerar, aqui eu quero fazer 2 considerações para poder encerrar. A primeira delas é que a palavra aqui é para quem está rejeitando a Cristo. Você pode esconder as coisas das pessoas ao seu redor, mas de Cristo nada se esconde. Ele sonda mentes e corações. Se você está o rejeitando, saiba que o seu destino será a morte e a morte eterna. E hoje há momento para a reconciliação. Hoje há tempo ainda para buscar ao Senhor. Faça isso enquanto há tempo. Não rejeite. Considere a sua obra, as suas palavras como algo valioso. A segunda palavra de aplicação que eu gostaria de oferecer é para aqueles que buscam refúgio muitas vezes nos seus líderes. Pessoas colocam fé em governantes, seja na esfera civil ou seja na esfera da igreja. Saiba que os governantes sempre vão falhar, sempre irão errar. O governante da nação, deputados, governadores, pastores, líderes religiosos, o seu pastor aqui na igreja vai falhar. Se você colocar a confiança em algum outro homem que não seja na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você, além de frustrado, você está perdido. Todos nós iremos falhar, a liderança vai falhar, e isso fica muito acalorado, principalmente nos momentos de eleições, em que as pessoas olham para os candidatos como, nossa, esse vai livrar a pátria, esse vai salvar a nação, esse vai salvar. E meus irmãos, quem salva é o Senhor Jesus Cristo, e não há outro. Você pode ter estima pelo seu pastor, você pode ter carinho, pode tê-lo em alta consideração, mas saiba que ele vai falhar com você também. Ele é pecador. Todos nós, meus irmãos, iremos falhar. Por isso, não coloque a sua esperança, a sua confiança em homem ou mulher algum. Somente no Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero que você volte os seus olhos novamente para as 30 moedas de prata. Cristo Jesus, Ele foi avaliado com este preço. Nos diz as Escrituras que Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Sabe o que isso significa? Que o nosso preço é esse. O preço de um escravo inútil. Sabe o que nós valemos? O mesmo que um escravo inútil vale. Esse é o nosso valor. Esse é o nosso preço. Mas que louvado seja Deus, que Ele se apiedou de nós e assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. A cruz, meus irmãos, revela a glória de Cristo, a sua humilhação, mas também aquilo que nós somos.
o pior dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Que nós venhamos ter essa consciência, que Cristo Jesus se humilhou, e na sua humilhação nós vemos a glória que há nele. Vemos o nosso estado de depravação, mas também a nossa eterna redenção, conquistada pelo nosso bom e supremo bom pastor. Sei que hoje a mensagem foi dura, de confrontação, mas haverá momentos que ele vai nos consolar e nos acalentar. Sabemos que ele sempre vai nos falar a verdade, que os nossos olhos estejam sempre atentos, e para que o Espírito Santo do Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que verdadeiramente Cristo seja valioso aos nossos olhos. Amém?